pessoal. Meu nome é Daniela Chuvalente, sou fisioterapeuta há 22 anos, tenho pós-graduação em Saúde da Família, docência do ensino superior e especialização em neurologia. Atualmente sou professora do curso de fisioterapia da Uniaselv, Polo Posse, Goiás. Estou muito feliz em estar aqui hoje participando da primeira Semana Científica de Saúde. Esse evento belíssimo que foi organizado e promovido pela nossa articuladora Fernanda. Parabéns, Fernanda, pela iniciativa, e eu tenho certeza que esse será o primeiro evento de muitos que ainda virão. Eu fui convidada para ministrar para vocês hoje uma palestra falando do papel da fisioterapia na inclusão do deficiente físico, sensorial, mental e ou intelectual na sociedade. Enquanto eu estiver aqui falando para vocês, vai estar passando um chat, e se vocês apresentarem algum questionamento, algum tipo de dúvida, você já pode colocar aí que na medida do possível eu já vou respondendo para vocês. Eu iniciarei minha palestra com um pequeno vídeo a respeito dos diferentes tipos de deficiência que foi feito pela Prefeitura de Barueri, São Paulo. Já pensou se você tivesse que fechar os olhos? O que você enxergaria? Já imaginou se precisasse ficar calado? O que diria? E se não pudesse andar? Aonde iria? Existe em cada um de nós uma força chamada amor, capaz de nos fazer enxergar, falar, nos levar aonde sonhamos ir. Basta querer, basta escolher. Somos únicos, cada um de nós, e como tal, dotados de nossas particularidades, limitações, dons, necessidades, sonhos, medos. Somos iguais, você, eu, diferentemente iguais. Sem muro, sem preconceito, sem racismo, sem essas coisas. Todo mundo é igual, ninguém é diferente, nunca vai ser. Choramos e também damos boas risadas. Somos pensativos e também muito comunicativos. Somos recheados de planos, metas, que buscamos dia após dia. Somos por dentro e por fora. Nem sempre se enxerga a luz do dia ao sair de casa pela manhã. Mas o vento que toca seu rosto e brinca com seus cabelos, é incrível. Existe sempre um modo melhor de enxergar a vida. Se você ainda não enxergou, é porque não fechou os olhos. Experimente. Muita gente precisa da sua ajuda. Eu só preciso do seu respeito. E se não for pedir muito, do seu carinho. A deficiência não nos faz diferentes, somos todos iguais. Lindo esse vídeo, né, pessoal? Ele, além de nos mostrar os diferentes tipos de deficiências, que eu particularmente nem gosto de usar essa palavra deficiência, eu prefiro a palavra diferenças,
porque eu acho que elas são muito mais diferenças do que deficiências. Ele nos traz uma mensagem muito bacana, eles não querem nada mais do que amor e respeito, que é a base do que o ser humano precisa para viver em sociedade. Agora eu pergunto para vocês, o que quer dizer a palavra deficiente? O que é uma deficiência? Uma deficiência é um impedimento a longo prazo, que pode ser de natureza física, sensorial, intelectual ou mental, que de alguma maneira vai obstruir a participação plena dessas pessoas em condições de igualdade na sociedade. Agora, se nós partíssemos da máxima cristã, amar ao próximo como a ti mesmo, eu acredito que não haveria necessidade de leis de inclusão dos deficientes. Porque se eu devo respeitar e amar o próximo, assim como eu desejo respeito e eu quero ser amada, pronto, já falamos sobre tudo. É simples, não precisa de leis. Mas, infelizmente, quando nós aqui no Brasil, em 2015, já em 2015, atingimos uma marca de 45 milhões de deficientes, foi necessária a aprovação da Lei da Inclusão do Deficiente, que é a Lei 13.146. Essa lei, pessoal, ela assegura e promove, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades, visando a inclusão social e a cidadania. Essas leis são apenas um amparo legal em defesa da igualdade, para o exercício dos direitos desses deficientes. E as leis, infelizmente, elas precisam ser implementadas para inibir qualquer tipo de preconceito e exclusão. Agora vamos falar um pouquinho de participação social. A gente falou em incluir o deficiente na sociedade. O que se fala em participação social? Nós somos seres humanos e, por sermos humanos, nós temos a capacidade de razão, que é essa que falam que nos difere dos animais. Eu também não concordo com isso, que eu acho que os animais, sim, eles têm sentimento, eles pensam, mas isso não vem ao caso aqui. Mas vamos falar de nós, seres humanos. Se nós necessitamos de participação social, de acolhimento, de humanização, então a gente está precisando do quê? De mais amor no nosso coração. Eu não estou pedindo para que vocês gostem dos deficientes. A gente não é obrigado a gostar. Isso é uma coisa muito particular. Mas a gente tem a obrigação de respeitar não só os deficientes, mas qualquer tipo de semelhante, qualquer tipo de pessoa, independente do credo, da raça, da cor, do gênero ou do tipo de deficiência que ela pode vir a ter. A minha obrigação é respeito. E isso nós devemos exigir e já ensinar nossos filhos a ter para com os outros, para com o nosso semelhante. Já em 1991, já existia a Lei das Cotas. O que essa lei falava? Ela falava o seguinte, que toda empresa, seja ela pública ou privada, que tivesse mais de 100 funcionários, deveriam destinar de 2 a 5% das suas vagas para os deficientes. Mas aqui no Brasil, a gente percebe ainda que o preconceito e o estereotipo são muito grandes. E as vagas ofertadas são pouco atrativas. Geralmente são vagas de empacotador, daquele que vai fazer a logística da empresa, aquele que vai o leve e traz da empresa. E a gente, muitas vezes, não deposita uma confiança sobre esse deficiente ou sobre esse diferente. E eles têm muitas potencialidades, eles têm muitas funcionalidades a nos mostrar e a desenvolver. E no momento que eu coloco um deficiente num ambiente de trabalho ou junto numa sala de aula, eu posso observar que eu vou estar aumentando a autoestima dele. E ele, de alguma forma, vai sim desenvolver as suas potencialidades e as suas funcionalidades, porque ele vai olhar o outro e ele vai tentar fazer igual. E eu, cidadão comum, muitas vezes, vou dar de cara com o meu preconceito e vou ter a oportunidade de mudar os meus conceitos e evoluir como ser humano. Agora, qual é o papel do fisioterapeuta nisso tudo? O fisioterapeuta, ele é a voz desses deficientes e ele busca sempre promover um bem-estar físico, mental, social, incluir esse deficiente. Não só na família que ele vive, como também na comunidade ou na sociedade. O fisioterapeuta, primeiramente, ele não vai colocar a mão na massa, não.
Ele vai ser ouvinte, ele vai ouvir quais são os anseios, quais são os medos desse deficiente da sua família, o porquê que eles se sentem, de certa maneira, né, rejeitados, porque muitos se sentem rejeitados, é uma grande maioria. Então eu vou ouvir, vou dialogar com essa família, vou acolher, vou trazer muito amor, vou trazer respeito, muita empatia, eu vou me colocar no lugar deles, para daí sim eu poder mostrar as diferenças, fazer com que eles aceitem essas diferenças e estar desenvolvendo as potencialidades, as funcionalidades. Então o fisioterapeuta vai fazer o que primeiro? Ele vai incluir esse deficiente na família, porque não acham vocês que é fácil uma mãe que dá à luz ter uma criança com qualquer tipo de deficiência. Ela vai sim passar por um período de luto, isso é natural, isso é normal, isso é aceitável, só que esse luto ele tem que passar, porque a mãe, devido ao seu amor, ela vai incluir ele na família, mas isso muitas vezes não acontece. E a gente já recebe deficientes adultos, no qual eles ainda se sentem excluídos da família. Porque muitas vezes a mãe fala assim, não, fulaninho, você não vai com a gente lá, porque lá não vai ser bom para você. Só que quem sou eu para poder julgar o que é bom, o que não é? Será que não seria melhor eu levar esse deficiente aonde eu vou e ele sim demonstrar através das suas reações ou através de palavras se ele está gostando ou não? Eu não devo julgar nem a capacidade mental dele e nem a capacidade física. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma deficiência mental grave, ela já nasceu com uma paralisia cerebral muito grave e ela tinha muita espasticidade. E aí eu percebi assim que no momento que eu cantava para ela, ela ia relaxando e sorria. E ela não falava, lógico, ela tinha uma deficiência mental, né, grave, só que eu percebi assim que se eu repetisse a mesma música, ela fechava a cara. Então ela não estava gostando. Agora, se eu cantasse uma música, ela adorava o Pintinho Amarelinho, e se eu já colocava outra música, ela continuava relaxada. Então, quem sou eu para julgar a capacidade dela? Não é? Então, pessoal, vamos usar mais a nossa capacidade de empatia. Aí o fisioterapeuta vai fazer o quê? Se esse deficiente estiver em idade escolar, ele vai lá na escola. Ele vai ver as condições que essa escola tem a oferecer para esse deficiente e para essa família. Ele vai lá conversar com a professora de apoio, a qual a lei assegura, né? Esses deficientes têm uma professora de apoio e vai lá mostrar para essa professora quais são as necessidades de alimentação, de locomoção que ele necessita. Então, esse é o papel do fisioterapeuta. Se esse deficiente já estiver no ambiente de trabalho, o fisioterapeuta vai lá ver as condições de acessibilidade. Ele vai verificar se ele é cadeirante, se a mesa está numa altura adequada. Então, esse é meu papel. E o meu papel fundamental também é conversar com o pessoal da empresa para que possa acolher esse deficiente, que possa ajudá-lo, orientá-lo, porque ele tem sim muitas potencialidades e muitas funcionalidades a serem ganhas. Tá ok? Pessoal, também a gente fala muito assim que a luta da fisioterapia é uma luta constante. O fisioterapeuta ele não para de lutar nunca, porque ele sempre, quando ele tem um paciente, ele faz parte daquela família do paciente. Então o fisioterapeuta faz o quê? Ele tem aquela luta constante, aquela briga pela acessibilidade. Porque a lei da inclusão do deficiente fala na acessibilidade. Só que a gente percebe que muito pouco se faz em relação a isso. Vamos pegar nosso exemplo aqui da nossa cidade, aqui de Posse. Vocês acham que um deficiente ele teria condições de se locomover sozinho pelas calçadas? Não vamos nem falar em cadeira de rodas, usando uma bengala ou uma muleta? Ele vai sair lá da casa dele e vai lá para o hospital de Posse municipal. Ele tem condições de se locomover, de andar sozinho? Não. Quando a gente fala em acessibilidade, o que é acessibilidade? É um alcance com autonomia e segurança dessas pessoas. Não só quando a gente fala em locomoção, mas também do mobiliário, dos equipamentos. Tudo isso entra em acessibilidade. E a gente percebe que está muito aquém do que a gente desejaria. Então a gente tem que cobrar das autoridades do nosso município
para que esses direitos que eles já têm por lei amparados sejam plenos e efetivos, principalmente quando a gente fala em acessibilidade. Porque vamos falar de uma coisa simples, toda calçada de rua, nas suas esquinas, elas devem ter rampa. Toda repartição pública ou privada tem que ter rampa, e a gente não observa isso. Por quê? Porque, infelizmente, o deficiente não tem obrigação de votar. E se ele não dá voto, né, ele também não ajuda na política, entre aspas, da sua cidade. Mas nós que temos conhecimento, temos que sim ser a voz dessas pessoas e lutar para que os direitos deles sejam iguais aos nossos. Também queria falar um pouquinho aqui com vocês a respeito da lei. Essa lei, voltando lá na nossa lei 13.146, além da acessibilidade, ela fala no artigo 4º o direito de igualdade. Então, todo deficiente ele tem o direito de igualdade para com os demais indivíduos em qualquer coisa, em qualquer situação. Então, eles estão amparados pelo direito 4º, sem nenhum tipo de preconceito e nenhum tipo de exclusão. No artigo 9º dessa lei, fala do atendimento prioritário, que é outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. A gente tem observado que nem isso, que é o mínimo, tem sido respeitado. As mães vão com essas crianças deficientes muitas vezes no colo, porque elas não possuem uma cadeira de rodas ou um carrinho adequado, e elas ficam uma manhã inteira num postinho segurando uma senha na mão. Chega no final da manhã, a atendente chega lá para ela e fala: mãezinha, você vai ter que voltar amanhã, porque hoje encerrou o atendimento. Essa mãe volta com essa criança para casa no sol do meio-dia. No outro dia ela retorna para o postinho e ela passa mais uma manhã e ela não consegue ser atendida. Isso que eu tô falando para vocês, pessoal, já aconteceu com um paciente meu. Aí a gente fica até revoltado com uma situação dessa. O que a gente faz? A gente pega o telefone e liga, porque a gente conhece, mas não deveria ser assim. A gente liga para o secretário, né, de saúde e fala: fulano, por favor, essa mãe já foi 2 dias lá e ainda não conseguiu ser atendida. Então, pessoal, eles têm amparado por lei a prioridade no atendimento. Então, nós, cidadão comum, temos que ter conhecimento dos direitos dele e fazer valer essa lei. Porque é muito cansativo e muito triste uma mãe ter que passar por tudo isso. E esse atendimento prioritário é em tudo. É na escola. Vocês já pararam para pensar que geralmente um cadeirante na escola, o que acontece? A professora de apoio vai lá, puxa a cadeira, espera todas as crianças entrar para depois passar com o cadeirante. Isso também está errado. Primeiro tem que entrar o cadeirante para depois entrar as demais crianças. E assim é em qualquer lugar. Se nós estivermos num cinema, num teatro, geralmente a pessoa que está conduzindo a cadeira, ela puxa o cadeirante para o lado, ou o deficiente, vai para o ladinho, espera todo mundo entrar, a gente passa por ele, e muitas vezes a gente nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite a gente dá. A gente passa, vai conversando, bem feliz, né, lépido e fagueiro, e aí a gente se assenta nas primeiras cadeiras. E isso está errado. Quem deve entrar primeiro são os deficientes. E eu, cidadão comum que tenho conhecimento disso, devo orientar, porque muitas vezes essa família não sabe. Eu devo chegar e falar: olha aqui, mãezinha, entra primeiro com seu filho, vai lá, escolhe o seu lugar que fica melhor para a senhora colocar a cadeira, para depois eu entrar. Então, isso eu tenho que fazer como cidadã. É minha obrigação fazer. Provavelmente eles não têm conhecimento, porque assim, ó, pessoal, apenas 5%, eu falo isso aí para vocês já com conhecimento de causa. Apenas 5% desses deficientes que chegam até nós, eles têm conhecimento dessa lei. Eles simplesmente não conhecem. Você vai falar, eles falam: eu não sabia que existe uma lei. E essa lei ela é muito ampla. Ela fala também em condições de moradia, que aquele deficiente que teve laços familiares cortados, ele tem direito que o Estado ou então o município dê uma casa para ele, e essa casa que ele tem um cuidador 24 horas. E vai muito além disso, eles têm direito também de previdência, direito de isenção de impostos. Então, assim, ó, o que eu peço para vocês? Vamos cobrar a fiscalização das nossas autoridades, vamos fazer nossa parte como cidadão de fazer valer os direitos dessas pessoas. Vamos cobrar uma fiscalização por parte, porque tem muitos servidores públicos que também não conhecem essa lei. E para mim terminar aqui a minha palestra agora, eu coloco assim vou jogar para vocês isso.
Como que nós poderíamos conscientizar a nossa população, seja ela a nível escolar, a nível, como um todo? O que eu poderia fazer, eu, Daniela, o que eu poderia fazer para conscientizar a população em relação à inclusão do deficiente na sociedade? Ele não é menos do que eu, ele não é mais do que eu. Nós somos iguais. E ele só pede duas coisas para nós, que é empatia e respeito. Olha que simples. Empatia e respeito. Eles nem pediram para amar, nem pediram um carinho. Eles só querem empatia e respeito. Então, pessoal, eu termino minha palestra deixando umas mensagens aqui para vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje ministrando essa palestra para vocês. E só vamos esperar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Se o lugar não permitir o acesso a todas as pessoas, esse lugar é que é deficiente. A maior deficiência não está no corpo do deficiente físico, mas na alma do preconceituoso. E tem mais uma mensagem ainda que eu deixo aqui para vocês, é o seguinte, que a inclusão das pessoas com deficiência não depende exclusivamente de leis, de códigos ou decretos. Ela depende de brotar em um coração a verdadeira semente de transformação de vidas. Nesse sentido, precisamos ler o coração e praticar nossa total capacidade de entender como o nosso próximo. Então, pessoal, meu muito obrigada, uma boa noite para vocês. Eu espero que eu possa já ter passado um pouquinho para vocês, que vocês tenham agora um conhecimento da existência dessa lei da inclusão do deficiente. Vamos incluir nossos deficientes na sociedade e também em nosso coração. Meu muito obrigada.